Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Bocardi, boa noite, Carol, boa noite a todos os nossos ouvintes e espectadores. Oi, Vera. Bom, vamos começar com o dia após a entrevista. Pois é, a gente pensando que ia passar o dia comentando a entrevista, Bocardi, mas tá que nem aquele mar revolto que você entra, leva um capote na onda, quando você tá se recuperando já vem outra onda e te derruba de novo. O dia hoje foi meio assim, porque a notícia começou muito cedo, com uma operação da Polícia Federal, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, como ministro do Supremo e não via TSE. Foi dentro do bojo do inquérito do Supremo que trata das chamadas milícias digitais e que foi destinada, que teve como alvos 8 empresários bolsonaristas que tramavam, eu acho que é um exagero dizer tramavam, mas diziam preferir a volta de um golpe de Estado à volta do PT em grupos de WhatsApp. E por que que isso está ligado à entrevista do JN que você bem mencionou, Bocardi? Porque uma das coisas que mais me chamaram a atenção na fala do Bolsonaro ao Jornal Nacional, e eu até esmiucei isso nas redes sociais, falei a esse respeito hoje de manhã, foi o fato dele dizer que só vai passar o cargo para o seu sucessor caso perca as eleições, se as eleições forem limpas e transparentes. Condicionar essas eleições limpas e transparentes à presença das Forças Armadas como fiscalizadoras e dizer que o ministro Alexandre de Moraes, este mesmo que determinou essa operação, estaria em vias de aceitar sugestões dessas mesmas Forças Armadas para o processo eleitoral. E no dia seguinte, aí ele também, assim como nós, foi tomado por outra onda e levou esse capote, porque o Alexandre de Moraes, antes de receber o ministro da Defesa, tratou de pôr na rua uma operação dessa grandiosidade contra empresários de peso e empresários que têm em comum o fato de serem bolsonaristas. Então o mundo já caiu de novo, ninguém mais acredita que esse acordo esteja aí no horizonte e mais essa mentira do que o Bolsonaro disse no JN se esfarelou. Então, acho que a gente tem aí essas duas partes para analisar, né? A importância e os detalhes da operação em si e o que o Bolsonaro disse no JN ontem, cuja essa espinha central, essa espinha dorsal, já ruiu com a operação de hoje. E falando da operação em si, já gerou desconforto no Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele diz que só foi avisado na véspera. O ministro Alexandre de Moraes diz que não, que foi protocolado e tal, mas ficou aí um mal-estar, né? Realmente ele levou um drible, Carol, não tem como negar isso, né? Por quê? Porque Alexandre de Moraes seguiu lá um protocolo para comunicá-lo, mas quando o negócio já estava todo armado e todo mundo já avisado, a operação já pronta para ir para a rua, mandaram ali um fax para uma salinha que ninguém ocupa, quase como se fosse isso, porque o que é a praxe, né, nesses casos? Antes de determinar a operação, determinar o dia, determinar quem são os alvos, o juiz dar a chance da manifestação do Ministério Público contra ou a favor pela pertinência ou não da operação. Nesse caso, Aras foi só comunicado. O Alexandre de Moraes até pede que ele se manifeste, mas isso foi absolutamente protocolar, porque ele recebeu ontem à noite, só chegou a ver hoje, porque foi entregue para realmente uma sala contígua que a PGR ocupa lá no STF, onde ele não fica efetivamente, e não foi comunicada por um sistema mais próximo, esse sim mais ligado ao próprio PGR, em que ele poderia ver e tomar conhecimento da coisa com antecedência. Ele disse que, na verdade, só soube nesta terça, embora o seu gabinete tenha sido comunicado ainda na segunda noite. Então,
houve uma bola nas costas, isso, a meu ver, é proposital, porque não é a primeira. Em vários episódios recentes tem havido estranhamento entre decisões do ministro Alexandre de Moraes e a PGR. A PGR manda que se arquivem alguns inquéritos, como o próprio inquérito das fake news, inquérito também das famosas milícias digitais, e o Alexandre de Moraes, nesse caso, arquivou um e abriu um outro, de igual teor praticamente, contra as mesmas pessoas. No caso recente do inquérito para investigar o presidente Bolsonaro por vazamento de informações de um outro inquérito, também veio o pedido para que se arquivasse e o Alexandre de Moraes ignorou, preferiu seguir pedidos da própria Polícia Federal por mais diligências naquele inquérito. Lá atrás, quando foi indiciado o Ricardo Salles por crimes ambientais, ligados à Amazônia, a PGR também não foi ouvida na ocasião. Então, existem outros precedentes. Ontem mesmo a gente entrevistou a ex-PGR Raquel Dodge e lembrou que ela fez um ofício para que se arquivasse o inquérito geral das fake news, aquele primeiro. E ela hoje em dia diz, olha, olhando em retrospecto, eu acho que o Supremo tem a última palavra, que o Supremo tem sim de combater ameaças ao Estado Democrático de Direito. Então ela hoje em dia está do lado do Alexandre de Moraes, acha que o inquérito ele foi saneado, que ele foi aprovado pela maioria do plenário do Supremo e que, portanto, ele tem de prosseguir. Então, mostra aí o Aras isolado, mesmo dentro do Ministério Público, em relação à resistência a esses inquéritos que são comandados pelo ministro Alexandre de Moraes. E agora, só para encerrar esse capítulo Aras, veio uma informação exclusiva aí do Jota, o site jurídico, de que mensagens desse grupo, que já teve os seus celulares apreendidos, foram trocadas com o próprio Aras, de alguns integrantes desse grupo. O que a gente sabe? Que ele é muito próximo de um dos empresários que foram alvo dessas buscas e apreensões e outras decisões dele, que é o Meyer Nigri da Tecnisa, da empreiteira Tecnisa. Ele é muito próximo do Aras, é um dos seus padrinhos da sua indicação para a PGR e foi o único não jurista mencionado por ele no seu discurso de posse. Isso já tinham me falado de manhã. Olha, o Aras é muito próximo do Meyer. Isso já está rolando um zoom, várias fontes tinham me falado desde manhã. E agora a informação do Jota de que houve trocas de mensagens entre eles. São amigos, podem trocar mensagens, não tem nada de crime a priori nisso, mas já tem aí uma tentativa de associar o PGR a esse caso. A Ana Clara Costa, repórter do Piauí, fez uma matéria, inclusive, sobre o grupo, né, Esfera, do qual Meyer Nigri participa e também hoje teve um encontro, inclusive, até com o presidente, né? E dizendo que o próprio Meyer Nigri disse num dos eventos do grupo que ele ficou mais de 100 dias internado, aliás, quase morreu por várias vezes. Ele disse que pegou Covid de Augusto Aras, inclusive, para mostrar aí a proximidade deles. Agora, Vera, tem um ponto aí nessa história, porque assim, não é pelo fato do envio de mensagem, né? Tem esse outro inquérito que corre com relação aí fake news e tudo mais. Porque assim, tudo bem que são empresários que têm proximidade aí no caso com Aras ou proximidade com o presidente Jair Bolsonaro, porque senão também fica uma coisa, veio muito desse questionamento hoje, você não pode falar mais nada, você não pode mais trocar mensagem num grupo que daqui a pouco a Polícia Federal está dentro da sua casa. Tem outros elementos aí que levam não pelo simples fato de uma troca de mensagem, que como você até colocou mais cedo, não é uma armação. Sim, uma escrita de opção de preferir um golpe a um governo do PT. O que justificam, né, ministros do Supremo que apoiam a decisão do ministro Alexandre de Moraes, de que esse tipo de ato que leva efetivamente a manifestações antidemocráticas, né, tentativa de invasão de prédios, ou como a gente viu no 7 de setembro do ano passado, colocação de carros, de caminhões, de ônibus em frente a prédios públicos com ameaças, inclusive, de invasão ou de depredação, esse tipo de ato custa dinheiro, Bocardi. Ele requer financiamento, requer uma rede de financiamento. Pelo que já se investigou
no inquérito das milícias digitais e no inquérito das fake news, existe uma rede de financiadores desse tipo de iniciativa, que aluga caminhão de som, que aceita pagar o transporte de pessoas para fazerem volume nesse tipo de atos, que paga, por exemplo, palanques e outros tipos de infraestrutura para atos que, no fim, serão usados para mensagens golpistas ou para até tentativas de se invadir prédios públicos. Que, então, o financiamento é uma parte importante da investigação desse tipo de ato. Quando você tem um grupo de empresários dizendo que prefeririam um golpe ao governo do PT. E quem diz isso, vamos dar nome, porque não são todos que estão no grupo que falam isso. Quem fala principalmente essa mensagem é o José Cury, que é dono de um shopping no Rio de Janeiro, /World Shopping. E quem responde assertivamente é um outro empresário que está nesse grupo, que é André Tissot, de uma loja de imóveis, uma cadeia de lojas de imóveis, que diz que o golpe deveria ter sido dado nos primeiros dias de governo, porque assim se ganharia mais 10 anos de governo Bolsonaro. Nada disso comprova que eles estejam, de fato, financiando nada e nem articulando a concretização de um golpe. Então, tem essa divisão, mesmo nos meios jurídicos, de muita gente que acha que houve um exagero da parte do ministro Alexandre de Moraes com as medidas determinadas hoje. Então, busque apreensão, que eles fossem chamados a depor, a apreensão dos seus celulares e a quebra dos seus sigilos telemático, bancário, para averiguar justamente se tem alguma cadeia de pagamento de atos antidemocráticos. Por outro lado, outros dizem, olha, já temos precedentes de financiamento desses tipos de atos, a gente tem ameaças concretas à democracia e foi dito no discurso de posse do Alexandre de Moraes no TSE que não seriam tolerados atos e ações contra a democracia, que então se justificaria dentro desse aviso claro, em alto e bom som que foi dado, de que as instituições vão defender o Estado democrático de direito. Então, tem duas correntes na praça, isso vai gerar muito debate. Eu também vi muita gente revoltada com o peso das medidas, a partir de poucas evidências e poucas provas, que seria uma troca de mensagens no WhatsApp. Então, eu acho que a gente vai precisar de alguns dias para ver se há mais evidências para além daquela troca de mensagens que tenha embasado a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ou se é isso, se ele, com base no que já existe nesses inquéritos, resolveu ser muito duro e agir preventivamente para evitar que, por exemplo, no 7 de setembro a gente tenha a repetição de ameaças à nossa democracia. Que tenha, né? Porque também pelo fato da proximidade, por si só também, por defender, por apoiar, também não é nada que justifique. E convenhamos, né? Troca de mensagens com os mais diversos teores existem em grupos de tantos outros empresários e não só, de todos os cidadãos, né? Então, realmente, que tenha algo mais para poder justificar, porque senão também acaba perdendo a credibilidade de toda e qualquer operação nesse momento tão delicado. Antes da gente mudar de assunto, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes divulgou uma nota de esclarecimento falando dos horários da intimação da Procuradoria-Geral da República, que foi intimada pessoalmente, neste caso da operação de hoje, né? Em 2 horários, inclusive, foi tudo recebido, tudo certo. E daí tem uma frase que eu achei aqui importante, Vera, que diz assim, eles ressaltam que esse procedimento de intimação é rotineiro a pedido da própria PGR, conforme demonstram inúmeros inquéritos e petições que tramitam nesse gabinete. Então, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes faz questão de dizer que a forma como foi feita é a pedido, inclusive, da própria PGR. Certo. Vera, aliás, está falando que tem essas correntes aí, o próprio presidente Jair Bolsonaro foi nessa linha, né? No almoço com empresários, disse que não ia comentar, mas acabou comentando que achou desproporcional, né? Porque na véspera ele tinha falado isso, que estava em vias de entendimento com o Alexandre de Moraes, mas aí foi surpreendido de manhã, chegou para o almoço bastante irritado com essa operação. Ele já tinha demonstrado irritação com a associação desses empresários a teses golpistas, Carol, se a gente lembrar,
na semana passada lá em São José dos Campos, quando questionado por jornalistas a respeito da matéria do do portal Metrópolis, do Guilherme Amado, que primeiro revelou essa troca de mensagens, ele foi para cima dos repórteres, disse: que mensagem? Está querendo dizer que o Luciano Hang quer um golpe de Estado, etc., defendeu os empresários. Então, nesse almoço com o Grupo Esfera, realizado hoje, ele também saiu em defesa dos empresários, falou que a medida era desproporcional, que não se justificava uma medida dessa proporção, de tamanha força, e falou: quem vocês acham que defende a liberdade? Ele, né, o Alexandre de Moraes, ou eu? Então, qualquer ali expectativa de que pudesse haver um entendimento entre o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes vai se esvaindo ao longo das semanas. Já tinha havido, há exata uma semana, a posse do Alexandre de Moraes no TSE com um discurso duríssimo. Então, aquilo já indicava que ele não estava predisposto a aceitar nenhum tipo de sugestão das Forças Armadas. Eu falei isso com vários ministros, eu falei isso aqui no ar, mas eles continuavam insistindo que alguma coisa viria. O Bolsonaro insistiu nisso no JN. Pois bem, hoje aconteceu uma reunião entre o ministro Alexandre de Moraes e o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira. E o que seria uma reunião para se acertar aí, o papel das Forças Armadas na fiscalização das eleições, segundo o Bolsonaro, foi descrito pela assessoria do TSE como uma reunião de protocolo, uma reunião de cortesia. Seria uma visita de cortesia do ministro da Defesa ao Alexandre de Moraes. Foi assim que foi entendido pelo TSE, um cafezinho de cortesia. Assim como também houve uma visita do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mais cedo. Então, eles não estão abrindo brecha para que se pense que o TSE vai acatar essa ou aquela sugestão das Forças Armadas, quanto mais aquela ideia de uma apuração paralela. Que agora, para reforçar a narrativa, o governo já quer dizer que a PF também vai endossar, essa ideia de uma apuração paralela, sendo que a gente sabe que a PF hoje é bem dividida, que a PF sugeriu, inclusive, o indiciamento do presidente por vazar informações de um inquérito sigiloso e que não é bem assim. Então, tem uma insistência nessa tese aí de fiscalização aqui, apuração paralela ali, e eu acho que nada disso vai prosperar. E o que a gente vai ter é eleição como a gente sempre teve, com as regras que teve, com as Forças Armadas entrando em algo que foi discutido na reunião de hoje, que é aquela GLO do dia da eleição, ou seja, as Forças Armadas ajudarem a levar urnas, a garantir segurança de sessões eleitorais, aquilo que elas sempre fizeram durante as eleições. E a entrevista em si, bom, já fizemos aqui fato ou fake, todo mundo acabou fazendo e acabou predominando realmente o destaque para muitas mentiras, né, Vera? Eu acho que a gente pode dividir, Bocardi, a entrevista em duas metades muito nítidas, né? O início foi muito ruim para o presidente Jair Bolsonaro. Depois ele tem uma quebra ali quando se para de falar de pandemia e ele teve um tempo para se recompor e procurou se recompor e não criar mais atritos com os escrutinadores, com os sabatinadores, o William Bonner e a Renata Vasconcelos. No início, ele acabou indo para o confronto, mesmo não sendo essa a orientação dos seus assessores, dos ministros que o acompanharam, porque ele foi questionado sobre urnas e sobre pandemia, 2 pontos muito fracos para ele. Na questão das urnas, já começou mentindo e acusando o William Bonner de mentir, dizendo que ele vendeu uma fake news ao dizer que ele xingou ministros do Supremo. Quando o Bonner apresenta um fato de que ele chamou Alexandre de Moraes de canalha, ele se sai com aquela coisa da quinta série. Você falou ministros, isso aí é um ministro. O que é uma coisa patética para um chefe de Estado fazendo uma entrevista em rede nacional. Acho que acho que existiu até outros, né? Então, o Bonner ainda deixou barato, porque ele xingou o Alexandre de Moraes de algo bem menos publicável aqui no Viva Voz do que canalha, incluindo a mãe do ministro Barroso. Xingou o Fachin em várias ocasiões também, então poderia ter listado outros fatos e deixou barato para o Bolsonaro para conseguir prosseguir com a entrevista.
Aí, mesmo prosseguindo, ele continuou mentindo essa história que as Forças Armadas serão ouvidas, que só vai passar a faixa se entender que o resultado das eleições veio de eleições limpas, o que é um critério que para ele é diferente do resto das instituições. E aí, quando falou de pandemia, ele mostrou aquilo que a sua assessoria mais temia, né? A interrupção permanente da Renata Vasconcelos, coisa que ele não fez com tanta frequência com o Bonner, então com mulher, aquela indisposição que ele já tem de debater com mulher e que ficou muito patente ontem. Acusou também a Renata de ter mentido quando ela estava falando a verdade, dizendo que ele imitou pessoas com falta de ar, e também não foi só uma vez, pelo menos 2 lives ele fez esse gestual de imitar pessoas com falta de ar. E aí, como esse foi um momento que pegou muito mal, e pegou muito mal em variados públicos, em variadas bolhas, porque explodiu no Google a procura por Bolsonaro imita doente com falta de ar, ele depois voltou às redes sociais para se explicar e para dizer algo que ele não tinha dito no ar. No ar ele disse que não fez aquilo, até desafiou a colocar o vídeo. Depois que os vídeos circularam, ele veio dizer que, na verdade, ele imitou os doentes para denunciar o que ele chama de protocolo Mandetta. Sendo que o Mandetta era ministro dele, tá? Não vamos nos esquecer disso. Protocolo Mandetta de mandar as pessoas para casa e só procurarem o hospital quando estavam com falta de ar. Então, o presidente, como quem mente com frequência, usa o expediente de ir mudando a versão quando é pego na mentira, o que é muito feio e o que ele
Bolsonaro gostam de apontar nele, né, de que ele enfrenta, de que ele vai para o confronto, também teve isso. Então eu acho que é isso. Foi uma confirmação de expectativa